Fala maravilhosos, e aí como é que vocês estão? Para quem ainda não me conhece, eu sou Jaqueline Vicente, criadora deste canal. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui embaixo, ativa a notificação, porque hoje estamos no capítulo 8 do nosso livro Olhe para Dentro. E teremos alguns capítulos aí pela frente. E o capítulo de hoje, o nome dele é Fios na Unção. E a autora começa falando que, como profissional da beleza, ela dá muito valor aos tratamentos de cabelo e às mudanças que muitas vezes se dá pela coloração. Ela fala que crê no trabalho em conjunto do dono da aquarela. Lembra quando falei do visagista celestial, que dá um colorido na nossa vida e nos transforma, e que podemos dar aos fios de todos os cabelos sempre? Cabelos pretos se transformam em loiros, transformam-se em ruivos, que se tornam pretos. E há também pigmentações, como rosa, laranja, azul e tantas outras. E ela fala que ela adora isso. Eu particularmente também sou muito suspeita, porque eu mudava, hoje não tanto, mas mudava muito meu cabelo. Eu já tive cabelo preto, já tive cabelo laranja, já tive cabelo ruivo, né? Ruivo, loiro. E agora estou aqui com o cabelo mais natural. E quis deixar ele preso hoje, porque o meu objetivo não é que nós separamos o meu cabelo, mas que nós olhamos os fios da unção como um todo. E ela fala que ela sempre avalia o cabelo, o estado no qual ele se encontra, os fios, a cor que vai precisar para a mudança, e aí sim, mãos à obra. Ela fala que, a minha cabeleireira faz isso também, ela fala que ela sempre utiliza uma mistura de duas cores, para que toda cliente tenha ali uma cor diferente, que ela sempre lembra dessa mistura para quando vai passar na cor do cabelo daquela cliente. E ela fala de muitos tratamentos aqui, eu me senti até um pouquinho mais velha, porque ela fala que antigamente era banho de parafina, banho de óleo, banho de creme, aí depois veio o banho de petróleo. Gente, eu já fiz banho de petróleo no cabelo, Jesus Cristo, cabelo preto, preto, preto. E depois ela fala, né, e agora temos uma evolução, então temos hidratações, cauterizações, remineração, realinhamento, gente, tem alguns que eu nem conheço, botox, entre todos. E ela fala que ela pratica todos eles no salão e que ela, como dona do salão ali, ela precisa estar sempre em busca, né, de novos tratamentos, de novos ensinos, né? E ela comenta assim: os seus fios precisam ser tratados sim, e você pode até estar precisando de uma mudança de cor, mas quero te dar uma dica super especial para que essa mudança seja completa e satisfatória. Como o propósito desse livro, além de lançar dicas especiais, é fazê-la cuidar do seu interior primeiro. Então, vamos analisar o que está dentro da sua cabeça. Um fator importante é manter a mente saudável para toda a transformação que queremos fazer. E uma mente não dividida, andando de um lado para o outro. E aqui ela fala que mente e corpo devem estar em sintonia entre si e com o Criador. O interior e o exterior trabalham sempre juntos, né? E aqui ela começa um tema que eu gosto muito, que é muito desafiador sempre falar, porque eu vejo muitas mulheres e até homens que passam por isso, né? Ela fala sobre o medo. E ela fala assim: o medo pode contribuir para que a sua mente fique doente. Medo de arriscar, medo do novo, medo da reação dos outros e tantos outros receios que existem por aí. O medo é um agressor da nossa mente e prejudica todo o nosso corpo. Primeiramente, ele prejudica o seu interior, então ataca o exterior. Ele estraga qualquer mudança em você. Com medo, você nunca será ousado. E a ousadia deve ser a tintura necessária para curar a sua mente e transformar o seu interior. Ela comenta assim, né? A pessoa que tem medo nunca sairá de onde está. Jamais estará preparada para mudanças em nenhuma área da sua vida e muito menos na aparência. O medo faz a gente achar que tudo é demais. E ela fala assim: se hoje você sente medo, é melhor tratá-lo primeiro para depois arriscar uma mudança num corte ou numa cor do cabelo. E ela fala que ela conta uma experiência de uma cliente que queria ficar loira. E ela chega assim no salão e fala: eu quero ficar loira. E ela olha aquela cliente, já conhecia aquela cliente, ela sabia que não era uma cliente que ousava muito ali, né? Sempre fazia. Aí ela fala assim: você quer fazer umas luzes, né, pra dar uma clareada no rosto? Ela fala: não, eu quero ficar loira. E aí, beleza. Muda ali, muda todo o cabelo, fica loiríssima. E depois disso, ela vai pra casa feliz. Passa um dia, ela liga e fala:
eu tô desesperado, meu marido não gostou, ficou horrível, quero mudar, não quero mais ser loira. E ela fala assim, né? Louvado seja Deus pela criação das colorações e dos profissionais coloristas. Porque o que seria daquela mulher quando ela ouviu do marido que não ficou bom? O que seria daquela mulher se não existisse uma forma de mudar a cor de novo, né? Ela ia ter que ficar loira até o cabelo crescer. Gente, imagina que desespero. Mas o que foi aquilo? Talvez uma insegurança, alguma coisa que ela queria e ela tentou fazer o cabelo, mas na verdade ela precisava fazer algo interno primeiro e não externo. Então a mudança do ficar loira naquele momento não serviu para nada, né? E o primeiro não que ela ouviu, não gostei, ela já ficou desesperada e quis mudar. E aqui ela fala assim, né? Que aqui talvez ela entraria numa depressão profunda se não conseguisse mudar aquele cabelo. E ela fala assim: se ela estivesse realmente decidida, tomaria uma atitude ousada, mais prudente. Estaria tão bem que, em vez de ser convencida com uma simples palavra de que não estava parecendo ela mesma, estava artificial, seria ela quem convenceria qualquer pessoa, por estar se sentindo maravilhosa com a mudança em seu interior. Porém, ela era tão insegura que, na primeira opinião contrária, seu mundo do loiro desabou. E aí ela traz um versículo que eu gosto muito, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, medo, mas de fortaleza, ousadia e de amor, essência de Deus, e de moderação, prudência, que tá lá em 2 Timóteo 1:7. E ela diz assim, né? Essa é a receita. Antes de colorir os fios externos, peça a Deus um colorido de ousadia, amor e prudência para sua mente. Então, o colorista, que é o profissional que te atende, vai poder ousar transformar seus cabelos, brincando, porque a ousadia contraria o medo. O amor a faz sentir-se bem e a prudência a leva a tomar decisões na hora exata. E ela fala aqui, né? Quantos tratamentos? Vamos falar de alguns. E ela fala sobre hidratação, nutrição, cauterização. E ela fala assim embaixo: entendo que a linguagem dos tratamentos é sempre devolver, 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 né? Porque devolve água, devolve nutriente, devolve queratina, todos os tratamentos são assim. E ela diz: agradecemos a Deus por dar a capacidade aos profissionais da área química para desenvolver cada vez mais produtos que nos ajudam e facilitam muito a vida das pessoas no dia a dia. E tratar o cabelo é algo, né, necessário. A gente sabe o quanto é importante estarmos com os fios hidratados, né, cauterizados, estarmos ali às vezes com o cabelo tingido por algum motivo. Mas ela diz assim, né, aproveita a ocasião para falar sobre outro assunto, um extra para os seus cabelos, que além de realçar os fios, vai realçar todo o seu ser. Que é o nome deste produto? Ele opera milagres e fornece óleo de unção, que neste caso é o óleo da alegria. E ela diz assim: a Bíblia nos fala deste óleo excelente, o óleo da alegria, em Isaías 61:3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo, alegria, por tristeza e vestes de louvor, por espíritos angustiados, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Óleo de alegria em vez de pranto, para estar em pranto é preciso estar triste. Tristeza significa luto, dor, e alegria, por sua vez, é júbilo, prazer. Os dois termos são antônimos, né? Há uma diferença entre um e outro. E vivemos numa sociedade em que a tristeza tem dominado os corações e a mente. E eu achei muito engraçado aqui, né? Engraçado a forma de expressão, que ela fala sobre a depressão. E esse livro é um pouco antigo. E o quanto nós estamos vendo hoje, né? Pessoas com tantas coisas, com uma alegria que já tá morta dentro delas, né? E que elas não conseguem expressar nada, não têm vontade de viver. Todo mundo que já teve contato com alguém que estava depressivo sabe do que eu tô falando, né? A pessoa às vezes ali não consegue ter força para continuar, né? E ela diz assim: preste atenção, Jesus pode derramar sobre os seus fios, sobre a sua mente, óleo de alegria, porque ele foi ungido com esse óleo. Repare o que está escrito em Hebreus 1:9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E esse versículo aqui, ele fala perfeitamente da pessoa de Jesus, né? Ele foi a justiça de Deus nessa terra e nos justificando e abominando o pecado da humanidade, a qual carregou todos eles na cruz, né? Para nos redimir e nos salvar, e glória a Deus por isso. E esse versículo ele declara uma unção sobre Jesus.
E quando ela é derramada sobre a gente por meio de Jesus, fica transbordante uma alegria na nossa vida, né? Então, em meio a todas as dificuldades, as adversidades, há uma alegria, né? Eu tô olhando aqui porque ela fala assim, tem feito viver no... Ela fala assim, Jesus fica transbordante de uma alegria que está muito acima de todas as nossas dificuldades e adversidades. E que nós possamos, né, ter essa alegria que vem de Jesus. A alegria que vem de Jesus faz todo o nosso fardo ficar leve, né? Quando você perceber, você já vai estar em um outro amanhecer, né? A palavra de Deus, ela fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então vai chegar o dia de amanhecer, né? Às vezes você fala, nossa, essa manhã tá demorando muito, mas vai chegar o dia de amanhecer. E ela finaliza falando, deixe Jesus tratar sua mente, para então receber fios brilhosos e recuperado pelos tratamentos apresentados pelos salões e espaços de beleza. Então declaro fios de unção sobre a tua vida e um óleo de alegria sobre o teu interior, para que todo o seu exterior traga aquilo que o Senhor está fazendo já dentro de você, em nome de Jesus. Um beijo e até o nosso próximo capítulo.